de antemão, eu nem comentei nada com a Josi aqui, mas geralmente esse é um tipo de estudo, esses estudos proféticos, principalmente, que desagrada bastante o adversário de Cristo. Então, nesse sentido, eu queria pedir que a gente, sim, perseverasse, tentasse, tentasse realmente participar. Não, não entenda que não é um discurso de igreja aqui, mas é um discurso de que eu quero que o meu próximo saiba o que realmente Cristo deixou revelado para a gente. Eu estava ligando o computador aqui agora, só para vocês entenderem um pouco, eu estou morando em Ribeirão e tal, mas eu sou de Hortolândia, não sei se quantos de vocês conhecem Hortolândia, aqui na região de Campinas. Eu vim ver minha mãe aqui, eu tô aqui em Hortolândia agora, tô aqui na casa dela. Então, eu tava ligando o computador aqui, tava travando tudo já. Eu já tava pistola por dentro aqui. E aí eu comecei a imaginar isso, comecei a pensar isso, tipo, cara, tipo, não é do agrado dele, né? Então ele vai fazer dar ruim em alguma coisa. Que quer seja com a internet, quer seja com algum recurso que a gente vai usar e tal. Mas enfim, é só pra gente entender esses contextos, porque isso vai acontecer, vai aparecer aquele problema de última hora e tudo inesperado. Porque é um assunto que realmente desagrada muito Satanás. Muito Satanás. Dito isso, vamos partir para o que interessa. Só para a gente fazer assim uma recapitulação muito breve, assim, mas muito sucinta daquilo que a gente já viu nas últimas 3 semanas, a gente começou estudando Apocalipse, a gente vai estudar realmente de A a Z, né, do capítulo 1 até o último capítulo. No primeiro estudo ali com o Toninho, o que aconteceu? Capítulo 1 de Apocalipse. De repente, João, que está preso, ele vê Deus. Chega um anjo para ele e ele tem a visão de Cristo, né? E só que Cristo se apresenta para ele naquele momento de uma forma um pouco simbólica, né? E ele tenta descrever com as palavras que ele, com as características que ele achou interessante falar ali, e ele fala de um Cristo com as vestes de uma forma, que da sua boca saiu uma espada, enfim, tal. Então, o capítulo 1 é ele tendo essa visão de Cristo. O capítulo 2 e 3 daí o Cauê passou as últimas 2 semanas falando das cartas para 7 igrejas. E de tudo que a gente escutou, é interessante a gente ficar com uma mensagem das cartas das 7 igrejas. Elas eram cartas para aquelas 7 localidades da época de João, né? Que eram regiões ali que hoje a gente conhece por Turquia, né? Porém, aquelas cartas também eram atemporais, ou seja, eram para os 7 períodos da igreja que viriam desde a morte de Cristo até a sua volta. Então, dentro desses 2000 anos que a gente está vivendo aí da morte de Cristo, aconteceram períodos com características daquelas cartas. Então, o Cauê fez essa explicação muito bem. Eu gostei bastante, particularmente, e eu acho que quem participou também achou bem proveitoso. Daí, o que, que acontece? Daí eu vou compartilhar a tela aqui para a gente já entrar no estudo em si, tá bom? Caso trave aí, vocês entendam aquele contexto inicial que eu falei. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim, Sim. sim, Beleza. sim. Colocando em forma de apresentação aqui para ficar a tela cheia. Enquanto carrega, então é o seguinte, capítulo 1, então, João teve uma visão de Cristo, capítulo 2 e 3, ele recebe as cartas ali, que eram endereçadas às 7 igrejas, às 7 localidades, que eram cartas temporais e atemporais, né?
que era para aquelas igrejas daquele período e também eram características do povo cristão desde a morte de Cristo até os últimos dias, que ainda virão, na verdade, né? E a gente entende, e isso fica muito claro no estudo, de que nós hoje, 2020, nós estamos vivendo no período da última carta, que é a igreja de Laodiceia. E ela tem uma característica muito forte, que é aquela igreja que não é fria nem quente, ela é morna. Ou seja, nós no geral, somos cristãos mornos, né? É aquele cristão que não... É aquela coisa, né? Se você tomar um suco morno é péssimo, se você tomar um chá morno é péssimo, tudo que é morno é ruim, né? Causa indigestão. Tô tentando abrir aqui, gente, não está abrindo a apresentação, olha que beleza. Vocês ainda conseguem ver minha tela, né? Tô vendo a Sim. sua tela na primeira Sim. ou do No primeiro, Apocalipse. o primeiro slide, ele não está abrindo o tipo... O modo apresentação? É, Se você sair passando por aí, dá pra Aí, ver também. abriu. Agora foi. agora foi. Agora tem que ir dando enter. Beleza. Certo. Essa imagem é bem legal, né? Daí, gente, Foi. agora vai. Daí a gente vai iniciar o capítulo 4 de Apocalipse. Aqui, só para deixar claro que aqui na tela vai estar os versículos que a gente vai estar estudando, mas se alguém achar por bem aí abrir a Bíblia, porque é interessante que em algum momento eu vou citar alguma questão de tradução e de repente umas Bíblias falam uma coisa, outras Bíblias falam outra diferente, o mesmo sentido, mas com palavras diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela Bíblia mesmo, e depois até volto em alguns slides aqui para poder contextualizar essas imagens que eu estou passando aqui, tá bom? O Cauê, vou começar por você. Você que foi o dono da palavra das últimas semanas, você pode começar a ler para a gente capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse? Posso sim. Então diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A introdução aí do capítulo já fica bastante claro de que João ali vai receber uma outra visão, como no capítulo 1, né? Ele recebeu uma visão, ele vai ter outra. E é interessante as características, né? E a gente vai ver isso bastante dentro do Apocalipse, porque o João tenta explicar aquilo que ele viu e ouviu, né? Mas é aquela coisa, Deus, ele é muito didático, ele é muito didático. Se Deus falasse em suas palavras, nós jamais entenderíamos. Então ele fez com que João falasse na palavra dele para que a gente possa interpretar. Vamos entender o contexto, né? Vamos entender o contexto. A Bíblia, ela é escrita, ela é a palavra de Deus com sotaque humano, certo? A Bíblia, ela é a palavra de Deus com o nosso sotaque para que a gente entenda. Uma vez eu escutei como fala quando o pastor prega e conta historinha no meio da pregação? Ilustração. Uma ilustração e tal. E isso, e o que o pastor falou, não lembro quem foi perfeito, né? Nós somos peixes dentro de um aquário, né? E os peixes dentro do aquário, quando ele vê a presença humana perto dele, o que ele faz? Ele se assusta, né? E Cristo, na sua imensa sabedoria, o que ele faz? O que ele fez, na verdade, né? Ao invés de ele aparecer como Deus para a gente, que a gente se assustaria, o que ele faz? Ele se tornou um peixe também, para que a gente não se assustasse, para que a gente entendesse de uma forma mais humana o que é Deus. Um dia a gente vai entender essa complexidade de Deus. E a Bíblia também, ela foi escrita dessa forma. João, ele tentou, com tudo aquilo que ele conhecia, tentou explicar aquilo que ele estava vendo. Não é fácil. João viu, de repente, coisas que nós ainda não vimos hoje, né? Elementos,
um tipo de luz diferente, ele viu coisa diferente. E ele tentou aproximar essas coisas conforme aquilo que ele conhecia. Então, quando ele fala, nesse primeiro versículo, que ele ouviu uma voz como se fosse de trombeta, você já fala, nossa, como assim uma trombeta? Foi um suado uma trombeta? Não. Foi um som diferente. Foi um som totalmente diferente, né? E que essa voz convidou João para quê? Para que ele subisse, queria mostrar alguma coisa para ele lá em cima, ou seja, no céu. Vamos lá. Eu vou tentar seguir uma ordem aí. Lid, você pode ler para a gente o versículo 2 e 3, por favor? Posso sim. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Show. Esses dois versículos eles têm bastante informação. Eles trazem bastante informação. Então, ele se achou em espírito. Já começa aí, né? Hoje até estava eu e a Josi, a gente estava vindo para cá, Portolândia, a gente estava discutindo essa questão. Cheguei aqui na casa da minha mãe, o meu irmão, ele é formado em teologia também, troquei uma ideia com ele sobre isso, porque é uma coisa muito complexa para a gente poder entender, né? Como assim me achei em espírito? Alguém tem uma ideia mais ou menos, de como que foi esse encontro? Porque João, vocês acham que foi apenas uma visão? Ou vocês acham que João, de uma certa forma, fisicamente se encontrou naquele local divino? Vocês têm alguma ideia disso? Vocês já chegaram, quem leu esse versículo, chegou a pensar nessa questão? Como assim me achei em espírito? Porque no capítulo 1, ele usa a mesma expressão. Quando ele vê Cristo, da forma como ele descreveu, ele também ele fala que se encontrou em espírito ali. Né? Agora, vamos tentar sair um pouco da caixinha do normal e vamos tentar imaginar um além. Como que foi esse encontro? Vocês acham que foi uma visão tradicional? Que foi um sonho? Que foi uma forma sobrenatural que ele se encontrou fisicamente lá perante o ser que está no trono? Como é que vocês imaginam isso? Alguém tem alguma opinião? Não? Ô, Rodney, Oi? eu tenho uma opinião pessoal, né? Não sei Sim, se sim. se é Tem que ser certo. pessoal mesmo. É, quando eu falo assim, achei meu espírito, eu imagino ele querendo dizer assim, tomado em pensamentos, né? Fazendo uma analogia, vocês já vestiram esses óculos de realidade virtual? É verdade. Eu imagino que foi algo do tipo assim, sabe? Aquilo encheu diante dos olhos, na mente dele, em vez de ele olhar e ver o que estava ao redor, eu imagino que ele olhava e via o céu e todas as coisas que Deus estava mostrando para ele. É uma opinião pessoal, né? Não sei se é Sim, isso mesmo. sim. Sim. Tem uma passagem ali em Gênesis que Moisés, na verdade, né? Moisés chega para Deus e está naquele momento ali conversando com Deus e ele pede para Deus para vê-lo, né? Não sei quantos de vocês vão lembrar dessa história, mas Moisés pediu para Deus, falou assim, ó, eu queria te ver, né? E Deus é direto e reto e fala, ó, se você me ver, você vai morrer, porque humano algum conseguiria estar na minha presença de verdade, né? E então, João, nesse momento, ele está na presença, e a gente vai tratar mais para frente, que é de Deus, ele está na presença de Deus. Né? Então, na verdade, é o seguinte, como o Cauê disse, esse é um dos primeiros. No Apocalipse vai ter muitas questões dessa, tá? Que a gente não vai ter explicação de como foi isso de fato. Se foi uma presença sobrenatural, se foi uma visão, realmente, só uma visão, só não, né? Enfim, mas se foi uma visão ou de qualquer outra forma. Essa natureza de como ele se comunicava com o anjo e de como ele chegava à presença de Cristo, a gente não vai ter uma explicação lógica e quem quer que fale qualquer coisa vai estar falando de opinião própria.
E talvez a opinião aí do Cauê seja mais prudente. É como você colocar um óculos de realidade virtual. Acho que se aproxima bastante do que realmente. E ver coisas também que jamais nós vimos um dia, né? Bom, aqui então ele achou espírito e tinha um trono no céu, né? E tinha um trono. E alguém sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. Tipo, vocês conseguem, tipo, imaginar o que seria isso? Parecia uma pedra de jaspe e de sardônio. Eu acredito que ele tá. Eu, Rodney, acredito que a luz, o brilho, as cores, era uma coisa tão maluca, tão diferente, que o mais próximo que João conseguiu aproximar disso para poder relatar numa carta foi escrever que parecia uma pedra preciosa, parecia com pedras preciosas, né? E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Também é uma característica totalmente diferente daquilo que a gente conhece. O arco-íris nós conhecemos bem, mas esse arco-íris era diferente do arco-íris popular que nós vemos sempre quando tem dias chuvosos. Mas eu queria parar um pouco aqui e, gente, se quiserem em qualquer momento interromper, por favor, faça, tá? Mas eu queria parar um pouco aqui porque eu queria trazer algumas informações que me chamaram um pouco a atenção. Como eu disse anteriormente, João estava diante de um cenário indescritível. Indescritível. Ele não tinha como relatar como era aquilo. Escutei uma vez o pastor Rodrigo Silva dando um exemplo, e eu acho que cabe perfeitamente para essas experiências de quem se encontra em visão e quem tem uma visão do divino. É a mesma coisa de você pegar um índio que nunca teve no meio da civilização e pegar esse índio e passar com esse índio um dia numa cidade grande, uma Nova York. Deixa esse índio um dia em Nova York. Vai ver todo aquele movimento, metrô, letreiro, buzina, táxi, um monte de coisa, prédios gigantes e tal. Depois devolve esse índio para a tribo dele e fala, agora escreve tudo que você viu. É a mesma coisa. O índio vai usar aqueles elementos naturais que ele tem no dia a dia dele, da vida cotidiana dele, para poder descrever o que ele viu. Como que o índio que viveu o tempo todo na selva vai descrever um metrô? Para a gente é fácil, a gente conhece, né? Como que a gente vai descrever um outdoor brilhante? Uma tela de LCD que, enfim, é muita informação para pouco conhecimento do índio. E João estava diante desse cenário. Só que Deus precisasse que essa pitada, desse sotaque humano, para poder a gente entender um pouco do que é Deus. Deus é muito grande. Deus não cabe dentro de um livro. Por mais que a Bíblia seja sua palavra, letra nenhuma, palavra nenhuma, descrição nenhuma de um ser humano vai chegar perto daquilo que é Deus. Então é interessante a gente observar isso. Outra questão que eu acho importantíssima falar, antes da gente ir para os próximos versículos, na verdade eu vou voltar um pouco, é o seguinte, sobre o arco-íris. Na minha Bíblia do celular, quando eu estava lendo, ela não diz arco-íris, não usa a expressão arco-íris, fala arco celeste. Eu, particularmente, uma vez escutei isso ficou na minha cabeça há muito tempo, e quando leio no capítulo, a hora que eu bati o olho, eu sempre que leio o arco-íris na Bíblia, eu já me lembro disso, né? O que é o arco-íris, na verdade, na Bíblia? A primeira menção do arco-íris na Bíblia foi lá em Gênesis, na história de Noé, quando tem o dilúvio, certo? Acabou o dilúvio, e Deus ali com Noé faz um acordo. É um acordo de Deus, não só com Noé, mas com toda a humanidade, com todo ser vivente, quer seja nós humanos, quer seja os animais. Deus sela um acordo e aparece o arco-íris e ele fala, esse vai ser o selo de que nunca mais eu vou destruir a terra com água. Na verdade, o arco-íris ele é uma aliança de Deus conosco. Esse é o significado do arco-íris.
toda vez que nós vemos o arco-íris, era para nós termos essa lembrança de que Deus tem uma aliança conosco, certo? Acontece que, como eu estava falando, eu prefiro mais a expressão arco celeste. Eu vou explicar o porquê. E é claro, isso é uma observação que eu vou fazer. Então, entenda que não é uma reclamação nem nada disso, tá? Mas a palavra arco-íris, ela vem da origem, a origem dela é da mitologia grega, tá? Íris era uma deusa que era filha de Zeus. E ela tinha uma... Todos os deuses, eles têm ali seus poderes, todos os deuses gregos, eles têm seus poderes, suas responsabilidades. E a deusa Íris, ela era uma mensageira do principal deus dos gregos, que era Zeus e tal. E qual que era essa característica? Ela era mensageira de Zeus com a humanidade. Então, Íris fazia essa ponte entre o céu e a terra. Eu estou explicando isso para vocês entenderem de que, assim, tudo é uma contrafação. Tudo que é de Deus, o homem tenta, de uma certa forma, corromper ou falsificar. Não o homem. A gente sabe que tem um inimigo por trás disso, né? Mas, assim, a expressão arco-íris vem da mitologia grega. Por isso que eu gosto de ficar com arco celeste. Se vocês observarem, eu vou dar um exemplo apenas, mas muito chulo, por sinal, mas para vocês entenderem como que Satanás ele transforma algo tão sagrado em algo tão banal como arco-íris. Vocês lembram, eu sou da década de 90, assim, minha infância eu passei ali na década de 90 praticamente, né? E passava-se muito desenho que chamava Ursinhos Carinhosos. Claro que eu acho que todos aqui, de uma certa forma, já teve contato com esse desenho, acredito eu, né? E o que acontece ali no desenho era para popularizar na cabeça das crianças de que o arco-íris é simplesmente ali um elemento que faz uma ligação entre o céu e a terra. E é o que eles geralmente faziam no desenho. Aqueles ursinhos que eles na verdade cada um tinha uma característica, como os deuses gregos. E se você tipo, observar esses detalhes, você vai ver que tudo que está na Bíblia, Satanás consegue transformar uma coisinha bonitinha tal, para que as pessoas não vejam mais aquilo com o significado realmente que ele tem. Né? Então ali, os ursinhos carinhosos, o que eles faziam? Eles viviam no céu, eram vários personagens, cada um tinha o seu poder, como os deuses gregos, da mitologia grega, certo? E eles viviam, e o arco-íris era o seu... Eles tinham um carro que parecia uma nuvem, e o arco-íris era a estrada por onde eles andavam, de lá para cá. Então, o que acontece? Algo tão importante que é uma aliança, o símbolo de aliança de Deus com a humanidade, Satanás conseguiu com que nós hoje não dessemos a devida importância para ele. Então, por isso, eu abri esse parênteses até um pouco grande aqui, eu me alonguei um pouco, mas para poder explicar, eu prefiro o arco celeste, porque o arco celeste acaba se remetendo mais ao meu Deus do que arco-íris. É para você ver como a expressão da mitologia grega enraizou no nosso vocabulário. E para que ele seja entendido por nós, a gente vai ter que entender Deus através de uma ótica humana. Eu não sei se vocês conseguem entender dessa forma também. E se alguém quiser falar alguma coisa, gente, por favor, fale, tá? Eu vou voltar um pouco aqui. Então, a cena é a seguinte, vamos recapitular. João foi convidado para ver, ele viu uma porta aberta, entrou e ele se deu com essa imagem. Um trono, alguém no trono, e esse alguém parecia como uma pedra de jaspe sardônio. Ao redor do trono tinha um arco-íris, né? Semelhante a uma esmeralda. Eu acredito que essa imagem devia brilhar absurdamente. É o que me vem na cabeça. Uma imagem de brilho imensurável, né? Mas a gente já entendendo essa imagem, a gente está vendo alguém no trono. Se esse alguém que está no trono é porque ele é um rei. Ele governa algo, né? E aí eu vou voltar um pouco os slides aqui, que eu vou cair na questão principal que muitos ateus, principalmente, eles pegam sobre a não existência de Deus. Se Deus existe,
por que há o mal? Essa pergunta é clássica. Né? Tem até nossa, acho que chama o trilema, se não me engano, o trilema de Epicúrio, se não me engano, fala exatamente isso. Se Deus é bom, por que existe o mal? Então ele não é tão bom assim. Se Deus é onipotente, então por que ele permite determinadas coisas acontecerem em determinados lugares? É porque ele não é ele não tem tanto poder assim. Se ele é onipresente, por que ele não consegue ajudar todo mundo de uma vez? É porque de repente ele não é tão onipresente assim. Então, ou seja, o fato das pessoas hoje tentarem tirar Deus como rei, Deus como governador do universo, você consegue acabar com a religião, você consegue acabar com o amor que é Cristo. Então, o que eu queria passar agora para frente, e os slides trazem isso, é o seguinte: olha como a maldade impera no mundo. Na Primeira Guerra Mundial morreram 19 milhões de pessoas. É muita gente, é muita gente. A gente tá tendo um quadro de mortes aqui de 40 e poucos mil, se não me engano, no Brasil, do Covid, que já é um absurdo. Estava com 300 e poucos mil mortos no mundo. Não deu nem meio milhão ainda. Né? Primeira Guerra Mundial morreram 19 milhões. Segunda Guerra Mundial morreu 83 milhões. E onde está Deus aí? Cadê o Deus onipotente? Cadê o Deus onipresente? Cadê o Deus de amor? Né? Em 2004, por causa de um terremoto no mar que causou um tsunami, morreram 226 mil pessoas. Onde está Deus? Cadê Deus? Quem é esse ser que está no trono? Por que não está governando? Então ele não está governando de verdade? Então essa é a questão que a gente fica em xeque muitas vezes. Se a gente não tem a fé suficiente para acreditar que tem um Deus no controle de tudo. Só que o que acontece também, e eu não vou partir para esse lado, porque senão a gente abre janelas para outros temas, que são importantes também, mas não é o caso aqui, não é o foco aqui. Mas a gente costuma atribuir à maldade a falta de presença de Deus, aquele Deus distante. Alguns até acreditam que Deus criou, mas se distanciou, certo? E, na verdade, a gente esquece de atribuir o mal para quem de fato criou o mal, que é Satanás. A gente troca, a gente inverte, a gente transfere as responsabilidades. O governador existe, e ele governa tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que ele vai dar a chance de, apesar desse mal terrível que acontece na Terra, ele fez de uma forma que ele próprio pagasse o preço para que esse mal acabasse um dia e tudo fosse restabelecido para o amor e para o bem eterno. A mensagem do mal é basicamente essa. E ele deixou relatado, e ele está deixando relatado isso na Bíblia para que a gente não se engane, para que a gente realmente entenda o seu propósito, porque, gente, você entrar numa partida de futebol, você tem que escolher um time. Você entrou numa aposta, qualquer coisa do tipo, e você já sabe o time que vai ganhar, você está em vantagem, cara. Se eu sei o lado vencedor, eu preciso escolher. Só que Deus é tão bom que ele me dá a oportunidade de escolher ou não. E ele é tão bom que ele não precisa do meu esforço para isso. Ele se esforçou por mim. Então, um amor maior que esse, na minha opinião, não tem. Uma coisa que eu acho bem legal de se pensar também, pensando no amor e pensando no bem e pensando no mal, né? Tipo, se for pra gente pegar, o amor em si, ele não precisa em nada do mal para existir. Ele, por si só, ele pode ser até neutro, mas ele não depende de mais nada para ser amor, para ser bem, o bem em si. Agora, o mal, para ser mal, ele não ser mal. Tipo, isso daí, na minha cabeça, eu meio que pensando nisso um dia, eu falei, o amor é, tipo, superior a tudo, né? Só isso. Boa, Catito. A questão também... a questão também, esses pontos que vocês levantaram, é que é um indício também que Deus existe. Todas essas mortes, todas essas guerras, porque se a gente for pensar, a gente sabe que o frio existe porque a gente sabe que existe o calor. A gente sabe que a escuridão existe porque existe luz. E da mesma forma a gente sabe que
se existe o mal, tem que existir o bem, obrigatoriamente, são opostos. Então a gente sabe que o bem existe. No caso, Deus também existe. Sim, com certeza. Bom, então a gente está no cenário, a gente está vamos tentar estar junto com o João, né, naquela visão dele. Ele está diante de um trono ali, extremamente brilhante, colorido, mas ele está diante do rei do universo. Só que ele não foi o único privilegiado na Bíblia, nos relatos bíblicos, a estar diante e a ter uma visão de Deus. Outros personagens também tiveram essa oportunidade. Um deles foi Isaías. Eu vou pedir para a Josi ler aqui, Isaías 6, versículo 1 a 3. Isaías 6, versículos de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uau! Então, Isaías também está diante de um trono de Deus, e ele dá umas características um pouco diferentes. Não diferente, mas ele coloca algumas informações ainda mais para a gente aí. E ele cita que haviam serafins. Serafins. E esses serafins tinham uma característica, tinham 6 asas. 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés, e 2 eles voavam e eles começam a louvar ali Santo, Santo, Santo. Certo? Aí já está um indício, e é interessante a gente entender que no céu há uma hierarquia. Existe uma hierarquia dos anjos. Né? Aí está falando dos serafins. Em Ezequiel, se eu não estou errado, em Ezequiel fala do anjo querubim e das suas características. Como também a Bíblia, quando cita anjo, também dá sua característica. E os anjos, eles têm os serafins é mencionado com 6 asas, o querubins é mencionado com 4 asas, e os anjos são mencionados com 2 asas. Ou seja, são graus de eles têm essa hierarquia no céu. É importante a gente dizer isso, por quê? Porque a gente vai conseguir entender que o papel de Lúcifer no céu, ele era o principal dos anjos. Então, ele era muito importante. Era alguém que estava ali ao redor do trono de Deus. Essa informação é preciosa. A gente, no estudo anterior, que estava estudando os 10 mandamentos, a gente abordou algumas coisas nesse sentido. Mas Lúcifer, Satanás, né, o adversário, ele tem tanto conhecimento e tanta informação de que ele consegue corromper tudo. E ele sabe exatamente o que ele tem que falsificar para deixar Deus sendo visto como se Deus não fosse o rei do universo. Mas enfim, vamos seguir para frente. Então é importante a gente ter isso em mente, porque em algum outro momento a gente vai precisar dessa informação no Apocalipse. Há uma hierarquia angelical no céu, certo? E esses anjos saem voando e louvando a Deus. E é interessante quando eles falam santo, santo, santo. Eu não sei se vocês já repararam nisso alguma vez, mas por que vocês acham que eles estão cantando santo, santo, santo? Por que precisa falar santo 3 vezes? É mais um indício de que Deus é trino. É mais um indício de que a Trindade existe. O louvor à Trindade, até no louvor, a Trindade aparece. Do santo, santo, santo. Então é interessante esses detalhes, né? Bom, gente, eu não estou vendo ninguém, tá? Eu estou vendo a tela do computador, literalmente. Então eu estou falando nome aleatoriamente aqui. Ô, Norminha, você pode ler pra gente Daniel 7, versículo 9 e 10? Leio sim. Daniel 7, 9 e 10. Isso.
Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Nesses dois versículos também, Daniel também foi outro personagem bíblico que teve a oportunidade de ter uma visão ali do trono de Deus, né? E ele coloca outras informações a mais daquilo que ele viu, cada um explicando da sua forma aquilo que foi visto. E é engraçado, se vocês se lembrarem do estudo que o Torinho fez no primeiro capítulo, Daniel cita esse ser, né, que é Deus, da mesma forma. A sua veste, os seus cabelos, são as mesmas características, né? E novamente, é interessante, como a gente viu nos versículos de Isaías anteriormente, que os serafins saíram louvando a Deus ali, cantando e tudo mais, Daniel amplia um pouco mais essa informação para a gente, né? Que eram milhões, milhares de milhares, miríades de miríades estavam diante do trono ali e tal. Ou seja, a quantidade de anjo, a quantidade de seres celestiais é uma coisa incontável para nós. O que faz pensar que a quantidade de seres que vieram com Lúcifer também é gigantesca. Ou seja, a gente vive num conflito cósmico de proporções que nós não temos como mensurar. Graças a Deus que a gente não tem como ver esse conflito cósmico. Porque certamente a gente ia pedir até para morrer. Né? Ou seja, o que acontece no céu é algo magnífico. E a gente tem que ter isso bem firme, porque toda vez que a gente for tentar profanar o nome de Deus, a gente tem que lembrar que um anjo, um super anjo, louva esse nome. E a gente trata com tanta mornidão, né? Ainda mais nós que somos laodiceanos, estamos vivendo essa época, e a gente trata com tanto usa o nome de Deus para tudo, né? Usa o nome de Deus de qualquer forma. Fala de Deus como se fosse um ser, tipo, não sei, eu vou voltar para a mitologia grega, é aquele Deus velhinho que está em cima da nuvem tacando raio, só castigando, né? Então a gente tem que tentar colocar Deus no lugar dele, como o governador do universo. Bom, voltando para Apocalipse e dando sequência, na verdade, a gente já leu isso aqui, né? Aqui, na verdade, em Gênesis 9, 11 e 17, vai citar a questão do arco-íris, vai aprofundar aquilo que eu até comentei, que o arco-íris ele aparece com uma aliança de Deus com seu povo, que nunca mais ele iria destruir a terra daquela maneira, com água, né? E daí eu já falei até a questão do que é o arco-íris de fato, né? Que na verdade eu prefiro o arco celeste, certo? Bom, quem pode ler, eu vou deixar aberto essa questão. Quem pode ler para a gente o Salmo 97, versículo 2? Salmo 97, versículo 2. Alguém se candidata? Toninho. Opa, vamos ler. Vou ler aqui. 97, 2. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Tá. Na tradução aqui, que até está na apresentação, usa até uma outra palavra, usa justiça e misericórdia são a base do seu trono. Na verdade, essa é a essência do governo de Deus. Justiça e misericórdia. Então, quando a gente tem aquela visão de Deus ali no seu trono, que João passa pra gente, e ele vê um arco-íris como se fosse uma esmeralda e tal, e o salmista aqui, ele fala que a base do trono de Deus é justiça e misericórdia, então é dessa forma que esse rei reina, dessa forma que esse governador governa o universo, usando a justiça e a misericórdia. Por isso que dentro da justiça de Deus, que a sua justiça tem base também no amor, é que o mal existe. De tão justo
de tão misericordioso que Deus é, existe espaço para algo que ele não concorda, que é o tal do livre-arbítrio. De tão justo que ele é. Através do livre-arbítrio, a gente vive em pecado, né? É dessa forma que Deus governa, nos dando a oportunidade de escolhermos, certo? O bem, o mal, enfim, aquilo que a gente vai seguir pela frente. Aí é o seguinte, Satanás tentou usurpar o trono de Deus e sua posição como governante do universo. Essa questão também a gente iria para outros caminhos, para outros estudos, e se a gente for abrir aqui, a gente tem o que falar disso aqui, tá? Uma vez que no céu há uma hierarquia angelical, e em um determinado ponto da Bíblia cita que Lúcifer era magnífico, ele era perfeito em tudo que fazia, ele era um super anjo, vou usar uma expressão nossa mesmo, ele era um super anjo, e ele era um anjo, e não é estudo aqui, mas ele era um anjo querubim que tinha uma das suas características, das suas funções, era de colocar ali, de guardar o trono de Deus. Tanto é que no santuário da época do povo de Israel, a Arca da Aliança tinha 2 anjos querubins fazendo ali, fazendo ali, simbolizando a guarda da arca, que a arca é o trono de Deus. Não quero entrar nessa questão, porque senão a gente vai para outro estudo, tá? Sabendo de tudo isso, sendo um anjo guardião do trono de Deus, ele sabe exatamente quais são as leis do universo. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para contaminar o universo. E ele tentou isso de diversas formas e conseguiu conosco, aqui na Terra. Dentro desse cenário, o ódio, o mal, a dor só existem porque Lúcifer, porque um anjo rebelde fez com que isso acontecesse. E o governador, aquele que está no trono, que governa e que reina, vou voltar a dizer, ele é tão rei, ele é tão amor, que ele permitiu que isso acontecesse. Porque ele não pode ser um Deus ditador, ele não pode ser um líder como a gente tem hoje na Coreia do Norte, como temos hoje acontecendo aqui perto da gente na Venezuela, como tivemos em Cuba, como tivemos na China. A gente não pode ter um líder ditador que fala assim, ó, ou faz do meu jeito, ou vou exterminar tudo isso. Deus é amor. E ele é tão amor, como Jesus falou, que há a possibilidade de existir o mal. Mas Satanás, sabendo de como funciona o céu, ele saberia exatamente como manipular nós aqui na Terra. Bom, pode falar, cara. Você falou aí do trono, né, da justiça e misericórdia. Se a gente lembrar aquele estudo que a gente fez aqui em casa, do santuário terrestre, Deus criou, né, pediu para Moisés criar o santuário terrestre, e ali no Santíssimo tinha o trono de Deus, que era simbolizado pela Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas de pedra simbolizando que era a lei de Deus, né, simbolizando a justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o que cobria essa Arca da Aliança era o que era chamado de propiciatório, que significa literalmente o assento de misericórdia, né? Então, Deus, ele balanceia esses 2 lados perfeitamente. Ele é completamente justo, porque ele quis criar o homem, mesmo sabendo que ele iria cair, mas ele é tão amor que ele quis criar o homem mesmo assim, e ao mesmo tempo ele é misericórdia, porque se ele não fosse misericórdia, se ele fosse só justiça, ele nem ia criar o homem, porque ele sabia que todos pecariam, então ele não teria nem motivo dele criar o homem, se ele fosse somente justiça. Exatamente. Então ele balanceia perfeitamente esses 2 lados. E aí, como você disse, Satanás, querendo usurpar esse trono, ele quis ser como Deus, literalmente é isso que a Bíblia fala. E aí é só a gente olhar na política o que acontece. Quando você quer derrubar um governo, derrubar um poder, o que você faz? Você inventa mentiras do governante, você despreza ele, você fake news, você fala, não, esse governante não presta, eu vou ser melhor. E aí eu não estou defendendo política, Bolsonaro, nada, mas isso aí acontece no mundo inteiro. Você olha no Brasil, nos Estados Unidos, na China, é tudo a mesma coisa. É verdade.
Quem que pode ler para a gente Isaías 14, versículo 12 a 14, que vai falar um pouquinho mais de quem é esse ser aí. Ô, Rodney, Oi, Fábio. só enquanto o pessoal busca na Bíblia, né, só fazer um comentário, né? É, seria impossível Deus ser amor sem ele ser justiça, né? Que até o ato da justiça de Deus é uma prova do seu amor, né? Se fosse, como se diz, né? Para a gente é até difícil explicar, né? Porque a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos são limitados. Mas o amor de Cristo, o amor de Deus, ele se manifesta na justiça e na misericórdia, né? Como vocês falaram aqui. E se faltasse um dos dois, não seria amor. Então é uma coisa profunda e fácil da gente aceitar, mas é difícil de compreender. Exatamente. Exatamente. Bom, Isaías 14, versículo 12 a 14. Posso ler? Legal. Manda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, esse é o adversário. Ele quis ser. E é até interessante na última frase aí, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Ele, ele entendia que não podia ser maior que Deus, na verdade, né? Tanto é que, tipo, tinha que ser no máximo semelhante. Porém, também impossível, né? Mas ele achou no coração dele o orgulho, o fato de querer ser Deus. Tudo que usurpa, tudo que quer ocupar o lugar de Deus tem o DNA de Satanás. Tudo que se coloca como ídolo perante nós tem o DNA de Satanás. Quer seja uma pessoa, quer seja um monumento, quer seja um objeto, quer seja um time de futebol, sei lá, quer seja um carro, qualquer coisa. Tudo é um DNA de Satanás. Satanás, ele quer que nós, já que ele não conseguiu fazer isso no céu, ele quer tirar da nossa vida, que a gente não veja Deus como rei, como nosso Deus supremo, que a gente coloque coisas no lugar de Deus, para não distrair, para não distrair. Então, por isso que a gente tem que ler, principalmente esse início de Apocalipse, que contextualiza a gente bastante assim de quem é Deus, porque no primeiro capítulo ele aparece como Cristo. Ele aparece como Cristo. Agora ele está aparecendo como um rei, como um governador. Eu estou aqui, eu estou no controle. Você aceite ou não, eu estou no controle. É essa mensagem que Deus está passando para a gente, né? E que esse controle, de uma certa forma, o adversário dele está querendo tirar. E se a gente não ficar ligeiro, se a gente não ficar esperto, a gente vai acabar cedendo para o lado errado. Rod, Bom, pode falar. Rod, só complementando, né? Oi. Que Deus está no controle do universo, isso Satanás sabe melhor do que nós, né? Então Muito ele bem. não tem a pretensão, ainda mais depois de ter sido caído e estar em minoria, né? Ele não tem a pretensão de tomar o governo de Deus do todo o universo. Mas a questão é que ele pode tomar o governo da Da nossa Terra. vida, Exatamente. nossa vida, né? Então, aí que está o ponto preocupante. Porque se nós não adorarmos a Deus, nós estaremos consequentemente, independente se querendo fazer ou não, com boa intenção ou não, nós estaremos adorando a Satanás, porque só existe Sim, dois governos. sim. Então o perigo é esse, que de repente nós não precisamos nos preocupar com o trono do universo para governar o universo, mas a gente precisa se preocupar quem vai governar a nossa vida, né? Se é Deus ou se é o inimigo de Deus. E, cara, é exatamente isso, é exatamente isso. Na verdade, a gente pode. A teologia é muito rica em informação,
Tem hora que a gente olha e fala, nossa, eu nunca vou conseguir entender a complexidade desse assunto. Paulo foi muito filosófico nas suas cartas. Algumas você tem que ler 500 vezes para você poder entender. Mas, na verdade, é tudo muito simples. É tudo muito simples. Satanás tentou ocupar o lugar de Deus, não conseguiu. Mas aqui na terra conseguiu com que o homem pecasse. Logo, ele tomou o governo da terra. Deus, por ser Deus, para não nos abandonar ao caos, que a verdade é essa, para não nos deixarmos ao caos, vivendo como com Deus demônio, ele se faz um de nós para tomar esse poder da terra e nos dá a oportunidade de escolher qual governo seguir. Cara, a história é essa. É simples assim. Cabe a gente fazer uma escolha de que lado querer ficar. É simples assim. É simples assim. Alguém, gente, eu tô jogando a bola aí, tá? Quem quiser pegar, tal. Alguém se voluntaria a ler o Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao 16? Olha, só citando uma das pessoas que estão aqui, para você, caso você queira se lembrar e citar para Tá. ler. Tem a Norma, a Jocasta, a Andressa, a Marina Maldonado, tem o Éder, tem a Janaína Sais e o Luiz Fernando, esposo dela, tem a Márcia e a Ana. E também, e vocês, né? Bom, Então só falei alguns nomes aí, tá? vou jogar na roleta russa, eu vou falar o nome da Janaína. Você pode ler pra gente, Janaína? Oi, claro. Só um minutinho. Tá. Ezequiel 28, versículo 13 a 16. Estiveste no Éden, jardim de Deus, eu te coloquei com o querubim da guarda, esteve sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade, o teu coração se enche de violência e pecaste pelo que te lancei profanado por fora monte de Deus. Aqui também é falando de Satanás. Falando de Satanás, tem muita informação aqui nesses versículos. Passando bem rápido assim para a gente não se estender. Eu coloquei como querubim, até tá grifado aí, tá destacado aí, né? Querubim da guarda. O Toninho até citou essa questão. O querubim da guarda que estivesse no Monte Santo de Deus. Monte Santo de Deus, gente, para vocês entenderem, Daniel citou isso no versículo que a gente leu há pouco. É onde está o trono de Deus. Está no Monte Santo de Deus. É onde ele habita. É onde ele governa. Então, o querubim da guarda guardava o trono de Deus. Ele estava ali do lado do trono de Deus. Satanás tinha essa função. Aí quando a gente... Eu não vou querer entrar nessa questão, porque eu sempre fico querendo voltar para isso. Né? De voltar para a Arca da Aliança e entender o que ela significa. Mas, enfim, ele era um querubim importante. Ele era um anjo importante que vivia do lado de Deus. E é engraçado que ele fala ainda, andaste no meio das pedras afogueadas. Isso me remete até ao relato de João, quando ele fala que das pedras e tudo mais. Não sei, mas me veio na cabeça isso. E perfeito ele era nos seus caminhos, desde quando ele foi criado. E, tipo, até que achou o mal no seu coração. E daí ele pecou e, enfim, teve que sair diante da presença de Deus e saiu do céu. Né? Esse é Satanás, que sabe de tudo, sabe como acontece tudo, e sabendo disso ele tenta falsificar. Na verdade, o que Satanás fez, faz e fará até os últimos dias é, na verdade, o seguinte: é fazer uma falsificação de Deus. Ele é uma cópia ilegítima de Deus. Ele é aquele tênis da Nike falsificado do camelô. Ele é aquilo. E tenta parecer como original, mas nunca será. Nunca será. Né? Enfim. Ele foi expulso do céu e caiu na terra, e Deus nos criou perfeito. E ele, na verdade, ele tentou Eva. Essa história basicamente a maioria de nós conhece, e o homem cai em pecado porque andou
aonde não deveria andar, esteve aonde Deus pediu para não estar. Mas mesmo Deus sendo amor, misericórdia, ele dá a liberdade da escolha, sendo nós perfeitos ou imperfeitos, perfeitos como o casal ali do Éden era, ou imperfeitos como nós somos hoje. Deus dá o poder de escolha, eles escolheram e a consequência está para nós hoje. E a partir daquele momento ele se tornou o príncipe do mundo. Né? Eu vou pedir para a Andressa ler, por gentileza. Você pode ler para a gente, Andressa? João, capítulo 12, versículo 31. Andressa, tá aí? Ó, só um instante, eu vou. Ah, não, beleza. Na verdade, esse capítulo ele tá enfatizando bastante, né, aonde Deus governa e quão santo é aquele lugar, né? E um daqueles seres que tinha tudo, era perfeito em tudo que fazia, resolve se rebelar. Por quê, né? É um porquê que eu quero entender ainda, porque a gente vai ter essa explicação um dia de Deus, né? Por que aconteceu essa loucura em Satanás, né? Por que essa maldade? E assim, e é louco pensar que Deus é tão amor que mesmo sabendo que isso ia acontecer, ele criou. Ele dá a oportunidade de existir, mesmo sabendo de todo o mal que ia causar. Deus é tão amor que se ele fosse se eu fosse Deus, eu não ia criar Satanás, cara. Eu ia deixar pra lá. Ia pegar o rascunho dele, amassar e jogar no lixo. Vamos criar outro. Mas Deus é tão amor que, tipo, mesmo sabendo, Deus imaginou em criar, já criou. Ô, Posso ler? Rodney. Oi. Não, eu só ia falar que a Bíblia chama isso do mistério da iniquidade, né? Nós só vamos conseguir entender isso lá no céu. Sim, com certeza. Posso ler? Pode ler. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pois é. Então, quando Satanás consegue ali enganar Eva, ele toma o poder, ele torna-se o príncipe do mundo. É engraçado, não vai citar aqui, mas no livro de Jó, capítulo 1, tá tendo uma reunião no céu e Satanás chega como representante da terra. Ali, no relato dos versículos, fala que era como se os príncipes de todos os mundos estão reunidos diante de Deus, uma reunião universal, e Satanás chega. Mas como assim ele chega? Ele era o príncipe da terra, simplesmente por isso, né? E ali desenrola a história, que não vem ao caso, mas ele torna-se o príncipe da terra. E Deus, já antevendo isso, já tinha preparado um plano para restabelecer, para dar a possibilidade de nós tornássemos participantes, para que a gente não seja destruído com ele. Ele nos dá a oportunidade de escolher o outro caminho. Bom, o trono de Satanás. Jocasta, você pode ler para a gente Apocalipse 2, versículo 13? Posso. 12? 2, capítulo 2, versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renuncio à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Enfim, aqui até esse versículo a gente está tomando emprestado do estudo anterior, né, dos estudos anteriores. Na verdade, está falando de uma das igrejas ali, de uma das 7 igrejas e tal. E assim, Satanás tem um trono na terra, na verdade.
entendeu? Eu não vou nem entrar na questão de Antipas e tal, assim, no meu caso, mas Satanás, o trono dele está aqui na Terra, e ele está governando aqui da Terra, ele está tentando governar aqui da Terra. Então a gente tem que ter isso muito em mente, que tem um Deus governando no céu e tem um louco tentando governar aqui na Terra, né? Daí, dando sequência no Apocalipse, já voltando para o Apocalipse mesmo, para o capítulo 4, e falou-se tanto de Lúcifer, de Satanás, para a gente entender que há esse adversário é poderosíssimo, e ele está aqui para poder tentar nos levar para o reino dele, né? E a gente tem que entender que há esses dois reinos, a gente tem que fazer uma escolha, né? Mas voltando para o Apocalipse 4, versículo 4, eu vou pedir para a Ana ler para a gente. Apocalipse 4, versículo 4. Você pode ler, Ana, por gentileza? Oi, pessoal, boa noite. Leio assim. Boa noite. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, essa cena que ele viu ali, não era só o trono de Deus que estava naquela cena. Haviam 24 outros tronos com alguns anciãos. É engraçado que no relato dele, diferentemente quando ele relata dos anjos, esses anciãos não tinham asas, eles tinham outras características. Não tendo asas, automaticamente nos remete a que esses anciãos não eram anjos. Esse é um outro grande mistério que a gente vai ter revelado nos céus. Só que pelas características que tem, principalmente nesse versículo, a gente pode interpretar algumas coisas, né? Eles eram 24, estavam vestidos de branco, e suas cabeças tinham uma coroa de ouro, né? Eu vou tomar emprestado a palavra ancião, tá? Porque o Apocalipse ele foi escrito em grego, certo? Então eu vou pegar a palavra que diz ancião ali no Apocalipse é a palavra presbiterium, não sei como pronuncia. Esse termo não é aplicado a anjos, tá? Ele é uma palavra traduzida como coroa, tá? Então, assim, esses anciãos, eles não eram anjos. É interessante a gente entender isso. Eles não eram anjos. Eles não eram anjos. E o fato deles terem essas coroas na cabeça quer dizer que eles foram vencedores em algo. Eles venceram algo, né? Há algumas interpretações para isso, tá? A interpretação que eu fico... Para quem são esses 24? Esses 24? Há quem diga que são anjos que habitam ali ao redor do trono de Deus. Há quem diga que são os 12 apóstolos de Cristo, mais os 12 patriarcas do Antigo Testamento, ok? Porém, para mim, essa interpretação não é tão legítima, porque João ele era um dos 12 e estava vendo de fora. Então, o que soa um pouco errada essa interpretação, né? Mas a interpretação teológica, tá? É uma opinião de estudiosos da Bíblia, é de que esses 24 possivelmente foram seres humanos que já estão no céu. Nós temos relato de 3 pessoas que nasceram na terra como nós, pecadores, estão no céu. Temos 3 relatos, que é Elias, Enoque e Moisés. Esse nós temos certeza por relatos bíblicos. Apareceram para Cristo até, né? Ok. Se esses 3 forem um dos 24, beleza. Ainda tem 21 aí quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Aconteceu... Deixa eu só ver aqui. Tá. Aqui tá remetendo. Apocalipse 3, 21 fala o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Ou seja, aqui Cristo, no capítulo 3, tá falando que quem vencer essa jornada nossa terrestre e conseguir a salvação, vai sentar-se aonde? Junto com Cristo. Como Cristo também venceu o pecado e está sentando à destra do Pai. Certo? Isso dá a entender que esses que estão assentados ao lado de Cristo são realmente vencedores, aqueles que passaram por esse mundo de pecado e venceram. Tanto é que eles têm as suas vestes lavadas, têm suas vestes brancas, que a gente sabe que na Bíblia isso aparece muito quando as nossas roupas são lavadas pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Cristo, e tem a coroa da vitória. Então dá a entender que são seres humanos. E aí, o que é mais interessante cai nesses três versículos aqui que a gente vai ler agora. Que está em Mateus 27, versículos 50 a 53. Eu vou pedir... Éder, você está aí ainda? Online, não? Tô sim. Cara, você pode ler pra gente Mateus 27, versículos 50 a 53? 27, 50 e 53. Tá, peraí. Isso. É importante, é ponto de salvação a gente entender quem são esses 24? Não. Mas é aquela curiosidade que dá, né? A gente é ser humano, a gente tem aquela curiosidadezinha e tal. E a Bíblia explica muita coisa. E eu fico com essa explicação de quem são esses 24. E daí a gente vai ler o versículo e a gente vai trocar essa ideia. É de 50 a 53, né? Isso. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, aqui essa história é ali na morte de Cristo. Quando Cristo ele morre, né, acontece um grande terremoto. E aqui fala no verso que abriu-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Vamos lá. Então, quando Deus morre, acontece um terremoto, algumas covas ali de algumas pessoas se abrem e eles são ressuscitados. E quem são essas pessoas? Santos, ou seja, pessoas que estariam salvas, certo? Isso é muito claro no versículo. E daí, depois da ressurreição dele, quando Jesus ele vai para o céu, essas pessoas que ressuscitaram entraram na cidade santa, a Jerusalém, e apareceram para muitos. Ou seja, dá a entender que eram pessoas reconhecidas, né, para aquele povo ali da época. Ou seja, daqui para frente não há mais relato dessas pessoas que ressuscitaram. A única coisa que eu sei é que foram santos ressuscitados na morte de Cristo. E depois, a única coisa que me dá a ideia de alguma coisa é nesse versículo que a gente leu agora, Apocalipse capítulo 4. Que pode ser que dá a entender que essas pessoas habitam ali do lado de Cristo. Porque elas foram ressuscitadas. E não cita na Bíblia, talvez isso não é importante, como não é, senão teria uma explicação logo na Bíblia mesmo. Mas dá a ideia de que essas pessoas não morreram novamente. E que possivelmente elas estejam fazendo um papel crucial da nossa salvação. Porque eles são testemunhas daquilo que acontece na Terra. Vocês conseguem entender dessa forma? Quando a primeira vez que, assim, há pouco tempo atrás, a gente sempre vê a história de Cristo e tal, mas passa algumas coisas despercebidas, né? Por mais que a Bíblia é um livro resumido e ela não consegue explicar tudo, né? Porque ela é um livro resumido. Essa parte, por exemplo, é uma das partes da Bíblia que a gente passa o olho, lê e não presta atenção nesses detalhes. Pô, ressuscitou pessoas, cara, na morte de Cristo. Aonde estão essas pessoas hoje? Quem foram essas pessoas? Qual foi o papel delas ao entrar na cidade de Jerusalém novamente?
Ou essa cidade santa está querendo dizer que é o céu? Ô, Rodney, Alguém abriu o microfone aí, manda ver. é o Cauê. É, eu entendo assim que tudo que Deus faz, como está registrado lá no profeta, esqueci o nome do profeta, mas Joel, se eu não me engano, que fala que Deus não vai fazer nada sem antes avisar os seus profetas, né? E Deus sempre faz um antitipo, ou seja, um protótipo que simboliza algo que vai acontecer no futuro novamente. Então eu entendo que essa ressurreição especial que aconteceu junto com a ressurreição de Cristo foram as primícias de Jesus, né? Os primeiros que ressuscitaram com ele depois dele ter vencido Satanás na cruz, ele ter vencido o pecado, ele já tomou as primícias, né? Quem são essas pessoas que foram ressuscitadas? Nós não podemos dizer, não podemos falar que são os apóstolos, não podemos falar que não podemos dizer quem é, né? Mas com toda certeza, eles ascenderam com Cristo ao céu. Eles não ficaram aqui nessa terra, não morreram, porque o salvo que ressuscita, ele ressuscita para a eternidade. Então, assim, eu entendo que essas são as primícias de Jesus, são aqueles primeiros que ele levou, e a gente não faz ideia da quantidade também, né? Diz que muitos Exatamente. sepulcros foram abertos, né? Agora, muitos, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 1 milhão, eu não sei quantos são esses muitos. Mas eu creio assim, que é a premissa, mostrando para aquelas pessoas que não criam naquela época, que eram os saduceus, que não criam na ressurreição, que a ressurreição acontece sim pelo poder de Deus, e essas pessoas que ressuscitaram e andaram em Jerusalém durante em torno de 40 dias, assim como é o tempo que Jesus também andou, né? Eles deram testemunho dessa doutrina da ressurreição para todos aqueles que não criam. Exatamente, exatamente. E, putz, Ô, que época, Rodney, hein? Ah, pode falar aí. não, pode falar, pode falar. Em cima desse contexto inteiro, olha a mensagem que tem por trás disso, né? Independente de ser esses 24 ações, de ser um número literal, independente de quem já está lá, mas eles estão do lado, no trono, do lado do Cordeiro, reinando e acompanhando esse reino de Cristo, né? E aí a gente entendeu que Satanás quis tomar esse trono, só que ele não pôde tomar. E quem que vai sentar nesse trono? Cristo, junto com aqueles que quiseram estar com Cristo. Ou seja, a mensagem aqui é que esses 24, independente de quem sejam, de quantos sejam, eles já estão reinando com Cristo. Eles já ressuscitaram e já estão reinando de Cristo. E Não é uma promessa, né, da cara? mesma forma, é uma realidade. Da mesma forma que a gente leu em Apocalipse, que para nós também, para os vencedores, será dado de assentar no trono junto com Cristo. Aquilo que Satanás queria, né? Queria tanto, nós, os salvos, vamos receber de Deus, que é sentar e reinar com ele no trono. Mas por que a gente, por que esses 24 e a gente vamos receber e Satanás não pôde receber? Porque Satanás quis o poder, ele quis o status ali de Deus, né? E mais os vencedores serão os que não quiseram o status, eles quiseram, pelo contrário, eles levaram suas cruzes, eles preferiram morrer do que negar o nome de Cristo. Então são esses que têm o direito por justiça, né? Isso é tremendo, né, Toninho? Imagina que privilégio nós, tão miseráveis que somos, estaremos reinando junto com Cristo nos seus tronos laterais, vamos dizer assim, ou na sala do trono. Tremendo. Meu Deus. Exatamente. É um negócio muito grande. A gente não tem. Cara, tem tanta coisa que a gente não vai saber. Quantas oportunidades que Lúcifer deve ter tido de voltar atrás, de se arrepender e tal, para chegar nesse ponto de ser lançado do céu. Tem muita coisa que a gente não faz ideia. E aí a gente, assim, há alguns escritos, né, de Ellen White, por exemplo, que diz que se nós soubéssemos, se nós víssemos o sobrenatural por um milésimo de segundo, cara, a gente ficaria fascinado por Deus, né? Saber quem Deus é de fato, né? Mas esse relato realmente ele é muito poderoso, ele é muito poderoso. Como o Toninho falou, essa promessa de ir para o céu não é uma promessa, gente. Ela já é uma realidade, já acontece, já aconteceu, né? Já existe gente lá, né? E é importante não citar quem é. E é engraçado isso. Eu não sei se vocês pararam para pensar já nisso.
se nominasse essas 24 pessoas, sei lá, vou falar besteira aqui, Abraão, Jacó, Isaac, Sansão, sei lá, qualquer nome da Bíblia que vocês quiserem, se citassem, essas pessoas seriam colocadas como deuses, né? Mas é engraçado, elas seriam adoradas por nós humanos por serem santos, né? Por estarem salvas. Mas é engraçado, não sei se vocês já repararam isso. Na Bíblia, há relato de 3 seres humanos que estão no céu: Elias, Enoque e Moisés. Vocês já repararam que esses 3 personagens, não, não, eles não são santos famosos pela Igreja Romana, como muitos outros que foram importantes em algum quesito, mas enfim, não chega ao pé desses 3. Eles não viraram ídolos, cara. Eles não viraram santos canonizados e tal, adorados e tal. Por que será? Mas enfim, é uma questão que nem abre discussão aqui. Vamos lá. Efésios 4:8. Eu vou pedir para... A Marta tá aí? Não. Não tá, né? A Janaína já leu também, né? Jocasta já leu. Já leu, né? A Márcia. E a Márcia? A Márcia tá. Você pode ler pra gente, Márcia? Efésios 4, versículo... Efésios capítulo 4, versículo 8. Acho que posso. Tá me ouvindo? Opa, perfeitamente. Eu tenho uma dificuldade de achar e demora um pouquinho. Bom, eu posso ler o que está aqui, né, no slide. Está na tela. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Bom, se nós fôssemos querer chegar a uma conclusão que não é nem importante, é mais por questão de conhecimento mesmo, para dar ali um sentido a esses 24 anciãos que estão ali em tronos ao redor do trono principal que é de Deus, né? Talvez esse versículo ele dê essa ideia, que quando Cristo vai aos céus, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou com ele muitos dos prisioneiros, né? Que somos nós somos prisioneiros, nós somos reféns de Satanás aqui na Terra. De repente, se você imaginar que na ressurreição de Cristo ele subiu com alguns outros seres humanos foi com ele, de repente eles estejam fazendo esse papel ali, estejam junto com Cristo ali ao redor de seu trono. Dá a entender, então, que são pessoas. Sim, Esses anciãos são salvos, pessoas que estão lá. Sim. Tem a coroa da vitória, né? Que inclusive a palavra também que é usada para coroa é a mesma do grego lá, é a mesma palavra usada. Sabe aquela coroa de louro que geralmente ganha nas Olimpíadas, que é uma tradição dos gregos, de dar para o vencedor das competições uma coroa de louro? A palavra utilizada para a coroa do Apocalipse é a mesma daquela coroa do vencedor. Ou seja, dá a entender que realmente ali são os santos, são seres humanos que não venceram o pecado, venceram o pecado através de Cristo, né? E estão reinando com ele ali no céu, né? Apocalipse 4, versículo 5. Alguém ainda que não leu, que gostaria de ler? Eu ainda leu, né? Não li. Por favor, é porque eu não estou vendo a imagem, então Marina. Aqui... Marina, por favor, me desculpe, por favor. Você pode ler para a gente capítulo 4, versículo 5? Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deu para ouvir? Sim, deu sim. Deu sim. Então, ele continua relatando ali alguns detalhes que ele está vendo ali daquele cenário, que de verdade é um cenário totalmente diferente de qualquer coisa, né?
E aí continua, e eu vou pedir para você continuar, Marina, por favor, já que você está na sequência, capítulo 4, versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, aí a gente vai ter outros personagens entrando nesse cenário, né? Aí está dizendo que entra 4 seres viventes que são cheios de olhos por diante e por detrás. Marina, Oi. eu posso pedir para você continuar lendo, sem querer ser chato, não? Pode. Não, posso ler. O 7 e o 8 ou só o Sim. 7? Pode ser o 7 e 8, por favor. Tá. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Uau, vamos lá. Vamos tentar revisitar toda essa explicação de João aí. Então ele deu outros relatos ali, que do trono saía trovão, parecia um mar de vidro, etc e tal. E apareceu esses 4 personagens novos, esses 4 seres, né? E eles são cheios de olhos, possuem olhos por todas as partes. Eles têm 6 asas, certo? E um parecia o leão, outro parecia o cordeiro, o outro parecia o homem e o outro parecia uma águia. Gente, vai guardando essas informações, vai tentando guardar essas informações, tá? E daí eles saíram, eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, estavam ali o tempo todo alerta, diante do trono de Deus, e eles e proclamavam Santo, Santo, Santo. A gente já viu isso ali, acho que foi em Isaías, Ezequiel, se não me engano, ou em Daniel, não lembro, a gente viu ali há pouco hoje, e proclamou Santo, 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 dando glória a Deus, certo? Assim, o horário já está um pouco avançado, e eu queria dar uma explicação, então eu vou ler bem rápido esse versículo aqui, tá? Ezequiel de 1 a 10, fala o seguinte: Olhei e eis que em uma grande nuvem com fogo a resolver-se, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía no meio do fogo. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como o de homem, rosto de leão, rosto de boi e também de água, de águia. Guardo essa informação com vocês. Gente, seguinte. Vamos lembrar que um anjo que tem 6 asas, ele era um anjo serafim. Lembra que a gente leu isso, não? Em algum momento? O anjo que tinha 6 asas era um anjo serafim. Essas características de leão, de águia, de homem, essas características todas são características de Cristo. Ele é o leão, ele é... Eu vou entrar com mais detalhe aqui para frente, tá? Mas eu queria que vocês voltassem comigo para a época do santuário. E vai ser legal a gente fazer essa analogia e esse paralelo para a gente entender a importância desses seres aí. O povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles saem totalmente desorganizados. E eles têm um líder ali que obedecia às regras de Deus, que era Moisés. Só que Moisés tinha a obrigação de organizar aquele povo, aqueles ex-escravos, como uma sociedade nova. E devia ser um desafio terrível. E uma das ideias que surgiu ali no meio, eu vou passar por rápido assim, não vou entrar em detalhes, foi dividir aquele povo em 12 tribos.
tá? Em 12 tribos. Cada tribo teve ali o nome de um dos filhos de Jacó, ok? E só que daquelas 12 tribos, tinham 4 tribos que eram as principais tribos. Eram elas a tribo de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Ruben e a tribo de Dan. E o que eu vou falar agora não está na Bíblia, não é um relato bíblico, mas é um relato histórico judaico, certo? Um relato histórico judaico. Todas as tribos, elas tinham um estandarte, ou seja, uma bandeira. Como hoje os países têm suas bandeiras que os identificam. E as tribos também tinham as suas bandeiras, os seus tipo estandartes. A tribo de Judá, ela tinha como na sua bandeira, vou falar dessa forma, o leão. E na tribo de Efraim tinha o boi, da de Ruben tinha um homem, e na de Dan tinha uma águia. Vamos voltar para o relato dos 4 seres viventes. Cada um tinha um aspecto igual a esses tipo animais, certo? E eles estavam ali de dia e de noite, sem descanso, ali ao redor de Cristo, certo? Do trono de Deus. Beleza? Só para a gente não perder o fio da meada. Na época do santuário, as tribos, as 12 tribos estavam em volta do santuário. Só que tinha uma característica muito importante. As 4 principais tribos, que são essas aqui que a gente está vendo, que quem não estiver vendo está na tela, elas estavam nas extremidades, elas ficavam posicionadas nas extremidades do santuário. Porque elas tinham funções diferentes, e uma das funções em comum que elas tinham era de proteger o santuário. E o que tinha no santuário de tão importante? A presença de Deus, que estava ali no compartimento santíssimo, e o trono dele era representado pela Arca da Aliança, como a gente mencionou aqui um pouco mais cedo. Então, eu entendo, e dá para interpretar, de que esses 4 seres viventes, eles têm a obrigação deles é de guardar o trono de Deus. Eles estão ali velando pelo trono de Deus. Como essas 4 tribos, que também tinham as mesmas características desses seres, tinham a mesma responsabilidade na terra de proteger o santuário aqui na terra. Lembrando que Deus é tão didático, e quem estuda a Bíblia e quem vai atrás de informação consegue entender de que tudo aquilo que Deus organizou com o povo de Israel é a mesma coisa que acontece no céu. Então, quando a gente escuta Jesus falando para quem tem ouvido ouça, para quem tem olhos veja, é exatamente isso. Se a gente fazer essas comparações, a gente vai entender de que aqueles anjos, eles tinham as características de proteção do trono de Deus. E vai além disso. E por que essas características? E tem um porquê dessas características. Todas elas se remetem a Cristo. Porque Cristo, ele foi o leão. Cristo, ele foi o boi. Cristo foi o homem e Cristo foi a águia. E a gente vê isso claramente nos 4 evangelhos. E se vocês acompanharem aí a tela, vocês vão ver isso. E para não alongar mais, eu não vou ficar lendo aqui, mas vou explicar um pouco. Mateus, no livro de Mateus, ele revela Jesus. Quando ele fala de Jesus, ele dá um aspecto de Deus como um rei. Toda vez que se menciona Cristo, ele dá ênfase em Cristo como sendo o rei. Marcos, no livro de Marcos, já tem uma outra característica. A ênfase de Cristo é como sendo servo. É como ele sendo servo. No livro de Lucas, Lucas dá ênfase em Cristo como sendo um de nós, como sendo homem. E no livro de João, ele coloca Cristo como sendo Deus, que eram as características daqueles animais. Ou seja, colocando tudo isso dentro de um liquidificador, batendo para sair uma vitamina, o resultado final é o seguinte:
quem habita naquele trono é Jesus Cristo, porque tudo aponta para ele. E todos os seres criados existem para dar louvor a ele, e para proteger o que é dele, e para guardar o que é dele. O céu funciona dessa forma. E na terra deveria funcionar da mesma forma. Só que a gente tem alguém que corrompeu essa questão toda, corrompeu toda essa organização que é feita no céu. Alguém corrompeu isso. E a gente vive nesse dilema. Quem vai ser meu governador? Quem eu quero entregar a minha vida? Quero entregar a minha vida para Deus? Ou quero entregar... Porque se você não entregar para Deus, desculpa, você vai estar no outro time. E daí, infelizmente, a gente não vai fazer parte junto com esses 24 anciãos que estão lá. Que hoje, eu não sei se é igual o Tony falou, eu não sei se é literal esse número 24 ou não. Pode ser mais, pode ser menos, não sei. Mas a gente sabe que um dia, quando tudo isso acabar, todos os salvos farão parte com esses 24. E melhor do que isso, a gente vai ter oportunidade, e eu não sei se vocês pararam para pensar já isso alguma vez, de habitar literalmente do lado do trono de Deus. Nós seremos privilegiados. Acredito que outros mundos, não é inveja, não é essa questão, fora disso, longe disso, mas a gente vai ficar numa posição privilegiada, a gente vai estar de camarote, a gente vai estar com Cristo, a gente vai estar com Deus diretamente o tempo todo, ele vai habitar conosco. Então isso é muito fantástico. Se a gente parar para pensar o que significa tudo isso, e toda vez que a gente para pensar, a gente fala, nossa, tipo, eu não posso deixar de fazer parte disso tudo, né? A gente tem que rever, tem que revisitar quem eu sou, quem eu estou sendo, o que eu quero, o que eu estou priorizando, o que eu não estou priorizando. Quem é o Deus da minha vida? Será que o Deus da minha vida está sendo o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu lazer, o meu cônjuge, o meu carro? O que eu estou fazendo da minha vida? Quem eu estou colocando no lugar de Deus? Porque disso depende a nossa vida eterna. Lembrar que Cristo, né, morreu por nós, que é através dele. Sim. E a partir de agora, nos próximos capítulos aí, literalmente do Apocalipse, a gente vai entender o seguinte, que a gente está vivendo nos últimos minutos dessa terra. A gente está na hora extra mesmo. A gente está vivendo a hora extra. É claro que se porventura eu morrer amanhã, literalmente, eu não vou ter mais oportunidade de nada. Então, praticamente Deus já voltou para mim. Então, independente se Deus vai voltar agora, ou daqui 20, ou 100, ou mais 1000 anos para frente, eu tenho que entender que no momento da minha morte, eu não vou ter mais oportunidade. Então, eu tenho que fazer hoje um dia especial. E isso, claro, eu tô falando para mim, na verdade, né? Tô falando para mim. Vacilo todo dia. Sou um baita de um vacilão. Vocês não têm a mínima ideia de como o Roger é vacilão. Então, a gente tem que tentar entender a importância da gente colocar Deus no trono que ele pertence. E para finalizar, eu vou ler os últimos versículos da Apocalipse 4, versículo 9 e 11, que diz o seguinte: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor de Deus, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui, na verdade, todos os seres representados pelos anciãos, ou por esses seres, pelos 4 seres, todos os seres criados têm que dar glória ao Senhor, porque é através dele nós existimos, e é através dele que nós iremos continuar existindo na eternidade. Então tudo depende de Cristo. E se a gente colocar Cristo no centro da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos interesses, a nossa caminhada vai ser um pouco mais leve aqui na Terra, e vai ser muito melhor, mas muito maior lá no céu. Uma vez
tem um pastor, Francis Chan, que eu gosto muito, não, é um pastor americano, não é da mesma denominação religiosa que a minha, né? Não, eu sou adventista, ele não é adventista, mas ele fez uma vez uma analogia muito interessante. Eu acho que a maioria de vocês, alguns aqui, já deve ter visto. Que ele compara a nossa vida aqui na Terra com uma corda. E essa analogia eu vou encerrar falando dessa experiência que eu achei fantástico. Ele pega uma corda, ele fala assim, imagina que essa corda não tenha fim. Essa corda não tenha fim. Ele pega uma corda. E ele fala que aquela corda é a nossa vida. Ela é infinita, ela é para sempre. A nossa vida é eterna. Só que a vida aqui na Terra, que a gente vai viver aí durante 70, 80, 90, 100 anos, né? A vida na nossa Terra, ele pinta a corda, a pontinha da corda, bem pouquinho com vermelho. Ele fala, imagina que nosso tempo na Terra seja esse pontinho vermelho. A gente se preocupa, a gente coloca todos os nossos esforços, todas as nossas prioridades para viver dentro desse pontinho vermelho. E esquece que o infinito é o que importa. Ou seja, a gente gasta todas as nossas energias para trabalhar, para produzir, para ter, para ser, para construir e tal. Para chegar lá com 70 anos de idade e vai aposentar, já sem forças de viver aquilo tudo que construiu na Terra. E esqueceu do principal, que era Cristo. Agora, se a gente viver uma vida focada em Cristo, a nossa vida vai ser tranquila na Terra e muito melhor. Vai garantir toda aquela corda que é infinita pela frente. Então, que a gente, através desse estudo, a gente possa entender realmente que Deus é Deus e que a Ele tem que ser dada toda honra, glória e louvor. E que se a gente se apegar a isso, imagine, gente, se isso aqui for tudo uma fantasia, for tudo uma mentira inventada por João, pelo todos os escritores da Bíblia, tenta pensar dessa forma. Se isso for tudo uma grande mentira, sabe o que você vai ter perdido por ter acreditado nisso? Nada. Agora, se isso aqui for tudo verdade, e você viveu como se isso não existisse, fosse uma grande fábula, a gente vai perder literalmente tudo. Se a gente colocar essa matemática na balança, mesmo você sendo um cético, não acreditando em Deus, você vai ver que mesmo assim é melhor se esforçar para acreditar em Deus. Você pode estar colocando tudo a perder pelo fato de não ter crido em alguém que governa o universo. Certo? Alguém tem alguma observação a fazer? Porque eu acho que eu falei pra caramba. Ô, Rodney, foi muito bom o estudo, viu? Muito bom mesmo. São muitas informações e não acho que tem que acrescentar nada, não. Da minha parte foi muito bom. Parabéns. Eu só queria fazer um macro, né? A gente terminou o capítulo 3 falando do povo do juízo, os laodiceanos, da época que começou o juízo, e aqui Jesus dá a João a visão de como é o juízo, né? Então mostra Deus assentado num trono, se tem um trono, tem que ter as testemunhas, que são os 24 anciões, anciãos, na verdade, precisa ter uma norma, a norma é Cristo, e precisa ter os seres julgados, a serem julgados, que somos nós, né? Então, nós estamos vivendo nesse conceito de juízo e isso deve despertar em nós um senso de urgência muito grande, porque o tempo está no finalzinho, né? Estamos na última igreja, no último período cristão, estamos na época do juízo, estamos sendo julgados, existem as testemunhas celestiais, existe o juiz celestial, existe a norma que é Cristo e o seu caráter que é a sua lei, e nós estamos diante de tudo isso, tendo a oportunidade de ter Jesus não somente como nosso juiz, mas também como nosso advogado. E quando o nosso advogado passa a ser o nosso juiz, as coisas ficam bem mais simples, fica bem mais fácil vencer pelos méritos dele. Só queria complementar com isso. Ótimo. Perfeito. Alguém mais? Para a gente fazer a oração final. Pode fazer, Roger. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos lá, gente. Querido bom Pai que está nos céus,
muito obrigado pela oportunidade que temos de falar diretamente contigo. Esse ser que João viu, a gente ter acesso direto e livre, entender que não há intermediários, não há ninguém que possa fazer isso para ter acesso ao seu trono, só depende da minha fé, de eu acreditar, e que eu possa colocar o Senhor no devido lugar que o Senhor habita realmente, que a minha vida seja um espelho daquilo que você representa, que eu possa ser luz para as pessoas, sem mérito nenhum, e que eu possa usar da minha vida, fazer com que a minha vida transmita o teu amor, a tua justiça e a tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, que a gente possa aprender cada vez mais, que ao sair aqui, que ao finalizar essa reunião, a gente possa revisitar esses textos, a gente possa relê-los e tentar entender e tentar ver realmente quem o Senhor é de fato. Mais uma vez, peço pela noite que a gente possa descansar bem, que os santos anjos estejam ao nosso redor, ao redor dos nossos lares, dos nossos familiares, das pessoas a quem amamos, estejam conosco nesse dia abençoado que é o sábado, e é isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Amém.